É, né? Então vamos lá. E agora? Quando o paciente está aqui, olho direito, olho esquerdo, quando ele olha para a esquerda, os dois olhos estão ortos. Quando ele está em PPO, o olho esquerdo está um pouco elevado e aumenta quando está olhando para a direita. Então, esse olho em adução, ele está um pouco elevado. Vocês entendem a diferença dessa situação para essa situação? Eu preciso que vocês me respondam, falando sério. Porque é importante, se vocês entenderem. Um tem o oblíquo e o outro não, né? O outro é só o reto, correto? Certo, então aqui, ó, quando ele olha para a esquerda, esse olho já eleva. Então ele tem uma DVD. Agora aqui, esse olho está orto. E só vai elevar quando entra na função do oblíquo inferior. Então isso aqui é uma hiperfunção de oblíquo inferior pura. E aqui, quando ele olha para a esquerda, o olho esquerdo está elevado. PPO está elevado na mesma altura. E olha para a direita, está elevado na mesma altura. Então, uma DVD pura. Entenderam? Uhum. Jura? Hum? Juro. Eu não fiz esse desenho à toa, né? E agora? Quando eu olho para a esquerda, meu olho direito, lembrando que o olho esquerdo está tapado, ele está fixando o meu olho direito, e esse aqui cai. O que significa isso? Aí eu olho em PPO, ele está reto, olho para a direita, esse aqui sobe. O que significa isso? Está escrito aí, hiperfunção de oblíquo inferior bilateral, mas por quê? Se eu tenho hiperfunção dos dois oblíquos, quando eu olho para cá, esse aqui, o meu olho esquerdo está tapado. Eu não tenho uma hiperfunção desse oblíquo que está aberto? Tenho, Uhum. certo? Então, qual é a tendência quando eu olho esse olho em adução? Qual é a tendência desse olho que está aberto? Hiperfunção do oblíquo inferior de novo, né? Ele, Então, ele tenderia. quando olha para a direita, ele sobe. Então, olha, quando. Não, calma, Paula. Eu estou olhando para a esquerda. Se eu Uhum. tenho hiperfunção bilateral, quando esse olho tem a adução, ele não tenderia a subir? Por hiperfunção do oblíquo desse olho? Uhum. Então, mas ele está fixando, não está? Sim. Então ele sobe. Então existe uma força que segura esse meu olho em PPO. Uhum. A mesma força que segura esse meu olho em PPO pela lei de Hennig vai para o outro olho. Por isso que esse olho que está tapado cai. Uhum. Aí quando ele está em PPO, ele não tem ação do oblíquo. Quando ele vem para cá, esse aqui sobe por ação do oblíquo inferior. Uhum. Entende? Uhum. Entenderam? Então, qual é a patogenia? Biochovsky acha que é uma alteração de um suposto centro de divergência tônica. Eu já falei que eu não acredito nisso. Crone acha que é uma expressão de mecanismos automotores primitivos. E Kreiner acha que é um predomínio da retina nasal sobre a temporal, por um não desenvolvimento da via magnocelular
e alterações do movimento de segmento que dá uma simetria no nistagmo otocinético. E qual é o tratamento da DVD? Ok, Ana, eu sei que está com a Lígia. A Lígia está com você. Qual é o tratamento da DVD? Ou você faz retrocessos de reto superior e ressecção de reto inferior, ou grandes retrocessos de reto superior de 6 a 14 milímetros, ou um retrocesso de reto superior com mioscleropexia posterior, você gruda o músculo na esclera, ou você faz uma anteriorização do oblíquo inferior. O oblíquo inferior, ele está inserido anatomicamente aonde? As primeiras aulas. Lembra que ele está inserido a 1 milímetro superiormente da borda inferior do reto lateral. Então ele está aqui. Então você faz uma anteriorização do oblíquo inferior. Então você tem a anteriorização de Means-Wood e Elliott-Nankin. Qual é a diferença das duas? Vocês já ouviram falar? Não, eu não. Então, na Means-Wood, você coloca o oblíquo inferior a 1 milímetro do lado do reto inferior e a 3 milímetros acima da inserção do reto inferior. Você coloca o oblíquo inferior do lado do reto inferior, 1 milímetro, coloca, não, desculpa, 3 milímetros acima da inserção do reto inferior. Enquanto que Elliott-Nankin, você coloca 1 milímetro do lado do reto inferior, na mesma altura da inserção. A Means-Wood, ela é mais efetiva, menos recidivante. Então, por que a gente faz mais Elliott-Nankin? Quanto mais ou menos o reto inferior dista do limbo escleral, córnea escleral. Vocês sabem? Vocês lembram? Lembram ou não? Ele dista mais ou menos 6 milímetros. Se eu coloco 3 para cima, você já viram um músculo oblíquo inferior? Tipo, durante uma cirurgia? Isso. Eu não, nunca vi o oblíquo inferior. O oblíquo inferior é um músculo carnudo, grosso. Se você coloca a 3 milímetros do limbo, ele vai ficar aqui pertinho. Então ele brocotoma na pálpebra. Então ele é menos estético. Se você coloca na posição de 6 milímetros do reto inferior, a pálpebra esconde. Então por isso que faz mais Elliott-Nankin. Entenderam? Ou não? Sim.
E o que vem a ser a DHD, a divergência horizontal dissociada? É um desvio horizontal proeminente que necessita de cirurgia. Tem relação com a esotropia congênita e nistagmo latente, e pode ser compensada ou descompensada com uma moderada elevação ou uma exciclodução. Vai ter também o fenômeno de Biochovsky. Você tem um diferencial com a XT intermitente, que a gente estudou semana passada. E a cirurgia? São retrocessos retrolateral bilateral. E não buscar a supercorreção. Menor, sendo sempre operar menos do que o normal. Entenderam? Aham. Dúvidas? Maríndia? Não, professor, por enquanto não. Por enquanto? Assim, eu quero falar para vocês, é sério. O estrabismo, ele é muito difícil de entender. Então, vocês têm um privilégio de ter essas aulas e, assim, vão estudar. Porque isso, tudo que eu falei, está muito relacionado com aquelas aulas do começo, que era anatomia e fisiologia. Então, quando vocês forem estudar, por favor, revejam aquelas aulas. Ok? Né, Marco? Pode falar, Marília. Ok, professor. Tá certo. Tá? Tá bom? Então tá, obrigado para vocês mais uma vez. E semana que vem tem mais uma aula de estrabismo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, doutor. Obrigada.